Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo, essa é mais uma aula da matéria de aplicativos informatizados. E hoje vamos fazer nosso primeiro programa em linguagem C. Mas antes do programa precisamos entender alguns conceitos. A maneira de se comunicar com o computador chama-se programa, e a única linguagem que o computador entende é a linguagem de máquina. Portanto, todos os programas que se comunicam com a máquina devem falar a linguagem de máquina. Porém, nossos programas são escritos em uma linguagem de um nível um pouco mais alto. No nosso caso, vamos utilizar a linguagem C, que a gente viu que é de um nível intermediário. Isso facilita o desenvolvimento do código que queremos escrever. Escrever em linguagem de máquina é muito mais trabalhoso. A gente tem que escrever realmente falando em bits, utilizando sequências de zeros e uns, igual a gente faz lá na matéria de eletrônica digital. Em alguns casos específicos ainda se utiliza a linguagem de máquina. Nós precisamos então de uma espécie de um tradutor. Alguém que entenda a nossa linguagem de programação e a linguagem de máquina do computador, e faça esse meio de campo entre os dois. O responsável por isso é o compilador. O compilador lê as instruções do programa, analisa sua sintaxe, vê se não tem nenhum erro ali. Se não tiver erro, converte isso na linguagem de máquina. Depois ele vai para a próxima instrução, repete o processo. Lê a instrução, analisa se não tem erro. Se não tiver nenhum erro, vai para a próxima instrução. Se tiver erro, ele vai apontar onde está o erro. No momento que não houver mais erros, o compilador cria um programa com o sufixo .obj. É o arquivo objet. Nesse arquivo contém todas as instruções já traduzidas para a linguagem de máquina. O arquivo obj, apesar de conter todas as instruções, ele ainda não pode ser executado até que seja agregado a ele todas as funções em linguagem de máquina que foram utilizadas que estão em arquivos externos, em bibliotecas. Então, o linker ou o link editor, ele vai fazer essa tarefa. Ele vai abrir o arquivo obj, ele vai juntar com as funções necessárias que estão nas bibliotecas e vai criar um arquivo com o sufixo .exe, ou seja, ele vai criar um executável. E esse arquivo sim pode ser executado diretamente no sistema operacional. No caso, o exe vai ser executado no Windows. Então, basicamente, para a gente criar um programa executável, a gente tem que seguir os seguintes passos. Vamos digitar nosso programa em um processador de texto qualquer, pode ser o Word, pode ser o bloco de notas, que é o que muita gente utiliza, e salvamos esse arquivo com a extensão .c. Esse arquivo é o que nós chamamos de fonte, é o nosso código-fonte. No próximo passo, vamos carregar esse programa no nosso compilador. O compilador faz a tradução para a linguagem de máquina e gera o arquivo obj. Por último, abrimos o arquivo obj no nosso link editor e geramos um arquivo executável, o .exe. Esse é um processo um tanto quanto trabalhoso. Você precisa utilizar 3 programas diferentes: um editor, um compilador e um link editor. Existem pessoas que trabalham utilizando esse processo, porém existem ferramentas que foram criadas para facilitar tudo isso. São os ambientes integrados de desenvolvimento, ou as IDEs. O objetivo de uma IDE é justamente facilitar a vida do programador. Em geral, as IDEs são compostas por um editor, por um compilador, por um linker e outras ferramentas, por exemplo, um depurador, uma ferramenta para análise do programa, que permite rodar o programa passo a passo. A ideia que iremos utilizar no curso é o CodeBlocks, uma ideia gratuita que foi desenvolvida em C++. Ela é voltada para desenvolvimento em linguagem C, C++ e Fortran. Mas também tem algumas outras ferramentas. Dá para criar programas para microcontroladores como ARM, AVR, programas para MATLAB, entre outras coisas. O CodeBlocks é desenvolvido tanto para Windows quanto para Linux. E é uma ferramenta moderna que vem sendo atualizada constantemente. A última versão é de 2020. O download do CodeBlocks pode ser feito direto no site codeblocks.org/downloads. Para quem utiliza o Windows e não tem nenhum compilador instalado no seu computador, a versão que tem que ser baixada é essa: CodeBlocks-2003 MingW Setup. Vamos ver então como criar um programa no CodeBlocks. Ao iniciar a ferramenta, clicamos no botão Create a New Project. São oferecidas diversas opções de programas que podemos criar. Nós vamos criar um programa do tipo Console Application. Selecione e clique no botão Go. Apresentar uma mensagem de boas-vindas, clica no botão Next. Agora precisamos escolher qual linguagem de programação que vamos trabalhar. Ele oferece duas, C ou C++. São linguagens diferentes. Nós estamos trabalhando com a linguagem C. Seleciono C e clique em Next. Agora precisamos dar um nome para o projeto e escolher onde salvar. Eu vou chamar o meu programa de Hello World. E vou escolher uma pasta para salvar esse programa. O arquivo que vai ser gerado tem a extensão CBP, que é um projeto no CodeBlocks. Clica no botão Next. Aqui ele dá a opção de a gente escolher qual compilador queremos utilizar. Não mexam nessa parte, vamos utilizar o GNU GCC. E onde serão gerados os arquivos de saída. Também não vamos mexer nisso. Clica no botão Finish.
Na lateral esquerda é mostrada a estrutura do nosso projeto. Ele é dividido num workspace, onde temos um projeto, o projeto Hello World. Poderíamos ter outros projetos também aqui no nosso workspace. O projeto ativo sempre fica em negrito. Dentro do nosso projeto tem uma pasta chamada Sources, ou seja, os fontes do nosso projeto. Clicando no botão mais, ele mostra todos os arquivos que tem no nosso projeto. No momento só tem um arquivo, o arquivo main.c, que já foi criado automaticamente para a gente. Dando um duplo clique no arquivo main.c, ele será aberto aqui na parte de edição da IDE. Ele já até fez um primeiro programa aqui para gente. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor isso. Aqui em cima tem 3 botões que vamos utilizar muito. O Build, o Run e o Build and Run. Lembra que eu falei que a gente primeiro escreve o nosso programa no editor e depois a gente precisa compilar o programa, ou seja, saber se o programa possui algum erro ou não? Essa compilação é feita através do botão Build. Então, após escrever o programa, clicamos no botão Build e o compilador vai fazer uma análise e saber se tem algum erro ali. Um erro de sintaxe, esqueceu de escrever alguma coisa, escreveu alguma coisa errada, ou tentou usar uma função de uma forma que ela não funciona, esqueceu de passar algum argumento, enfim, diversos tipos de erros. O botão Run vai rodar o programa. Depois que eu compilar um programa sem erros, eu posso rodar e ver o resultado daquele programa na tela. E o botão Build and Run faz as duas coisas ao mesmo tempo. O atalho para o Build and Run é o F9. E aqui embaixo tem uma porção de mensagens que são mostradas ao longo do projeto. Talvez uma das partes mais importantes são as Build Messages. Ou seja, as mensagens são geradas quando a gente compila o programa. Vamos compilar esse programa aqui e ver o que acontece. Então eu vou clicar aqui em cima no botão Build e ele mostra aqui que o programa está sendo compilado. Ao final da compilação, ele apresenta esse texto em azul, que ele fala que o programa foi compilado em 1 segundo, ele possui 0 erros e 0 warnings. Erros impedem que o programa rode. Warnings não impedem que um programa rode. Mas warnings são avisos, ou seja, tem alguma coisa estranha no seu programa. E se o compilador, uma ferramenta que entende completamente a linguagem de programação, acha que aquilo ali está estranho e está te dando um aviso, vale muito a pena você olhar o que é aquele aviso. O objetivo sempre quando a gente compila um programa é ter 0 erros e 0 warnings. Às vezes alguns warnings são aceitáveis, mas você precisa analisá-los e saber se são ou não aceitáveis. Depois de feita a compilação, eu posso rodar o programa. Então vou clicar aqui no botão Run. E o resultado do programa é apresentado aqui na tela. Essa mensagem Hello World. Vamos agora analisar esse nosso programa linha a linha. Vamos entender o que está acontecendo em cada parte do programa. A primeira coisa que encontramos no nosso programa é a palavra include, precedida aqui de uma tralha, um hashtag, cada um chama de um jeito atualmente, né? O include é uma diretiva de pré-compilação. Ele vai incluir no nosso programa o conteúdo desse arquivo, o arquivo stdio, o standard.io. O que é o standard.io? O standard.io é uma biblioteca para se trabalhar com a linguagem C. Uma biblioteca que contém funções de entrada e saída, por isso o I/O, input, output. Quando colocamos a diretiva include, a IDE basicamente abre o arquivo standard.io, que eu também posso abrir aqui. Clicando com o botão direito sobre ele, eu tenho aqui a terceira opção, Open File Standard.io. Ele vai abrir aqui o arquivo stdio.h. Não vamos entrar em detalhes desse arquivo, mas o que ele está fazendo é trabalhar com as funções de entrada e saída da linguagem C. Então é como se eu tivesse copiado esse arquivo aqui inteiro e colocado aqui nessa linha. Eu incluí todo o conteúdo da biblioteca standard.io ao meu programa. A mesma coisa foi feita com a standard.lib, outra biblioteca da linguagem C. Essa contém funções para alocação de memória, controle de processos, conversões, etc. São duas bibliotecas que sempre vamos utilizar quando trabalhamos com a linguagem C. Depois, na quarta linha, temos a função main. Um programa em C consiste em uma ou várias funções. Uma função sempre é composta por um tipo, no nosso caso int, um nome, main, ou seja, a função principal, e entre parênteses os parâmetros da função. Feito isso, abrimos chaves, e dentro das chaves colocamos todas as instruções do nosso programa. No nosso caso temos duas instruções, a função printf e o return. A função main ela é uma função obrigatória no programa em C. Não existe um programa em C que não possua uma função main. Ela não pode ser renomeada e eu não posso ter outra função chamada função main. Função main ela marca o ponto de partida do nosso programa, é onde o programa começa. E o programa acaba quando essa função acabar também. No nosso caso específico, a nossa função main é do tipo int, é do tipo inteiro. O que significa que no final da função
ela tem que retornar um valor inteiro. E é isso que acontece aqui na linha 7 do programa, esse return 0. Então ele está retornando um valor, que tem que ser inteiro, para fechar a nossa função main. E na linha 6 tem o código que está sendo executado dentro da função, que é uma outra função, a função printf. Vamos imprimir um texto pré-formatado. E essa formatação é feita dentro de parênteses. Então tudo que vai ser impresso, no nosso caso vai ser impresso na tela, é colocado dentro dos parênteses. Se eu quero apenas imprimir um texto, eu abro aspas e escrevo esse texto. Tudo que eu colocar dentro das aspas será impresso na tela. Vou fazer um teste aqui, vou mudar o Hello World para Olá Mundo. O /n vai continuar ali, mais para frente a gente vai entender o que significa ele. Agora precisamos compilar esse programa e ver se ele vai funcionar. Veja que os meus controles aqui em cima estão desabilitados. Isso porque o meu programa ainda está aberto. Então eu preciso fechar esse programa que está sendo executado para rodar um novo programa. E agora eu posso utilizar aqui as ferramentas novamente. Então eu vou compilar. Minha compilação gerou 0 erros e 0 warnings, é justamente o que a gente queria, e vou rodar. Pronto, agora a nossa mensagem que aparece na tela é um Olá Mundo. Se gostou do vídeo, clique no botão curtir, deixe suas dúvidas e sugestões aqui embaixo nos comentários e se inscreva no canal.